Olá, boa noite. Este é o programa Hora da Verdade, uma parceria da Renascença e do Jornal Público. Nesta edição, a convidada é Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, central sindical que terminou um mês de luta e que teve o ponto alto no sábado, com manifestações em Lisboa e no Porto, em que ficou também a promessa de intensificar a contestação. CGTP que não tem poupado nas críticas ao Orçamento de Estado para 2023 e ao Acordo de Médio Prazo para a melhoria de rendimentos, salários e competitividade. Tal como aconteceu quase sempre, a Intersindical foi o único parceiro a não assinar o acordo. Comigo, Ana Carrilho, está a jornalista do Público, Raquel Martins. Isabel Camarinha, obrigado por aceitar o nosso convite. Começo por lhe perguntar se existiriam condições para a Inter assinar o acordo de médio prazo, se ele incluísse uma alteração ao Código de Trabalho que reintroduzisse o princípio do tratamento mais favorável e acabasse com a norma da caducidade e assim favorecesse na realidade e efetivamente a negociação coletiva. Isto, obviamente, sem excluir as questões salariais e, portanto, monetárias. Bom dia também, obrigada pelo convite. Eu acho que a Ana Carrilho já tocou exatamente nos pontos-chave que levaram a CGTP a não subscrever este acordo que foi assinado na Concertação Social por Governo, Patrões e UGT, porque, ao contrário do que se diz, a CGTP assina acordos, assina centenas de acordos, porque os acordos não são só na concertação social, são com as empresas, são com as associações patronais, revêem direitos e melhoram condições de vida e de trabalho, com a negociação da contratação coletiva aos vários níveis e com negociação direta com as empresas. Mas mesmo na concertação social, a CGTP assinou vários acordos. Infelizmente, grande parte deles não foram cumpridos. Mas a verdade é que neste caso concreto, nós vivemos um momento em que temos uma degradação enormíssima das condições de vida e de trabalho no nosso país, da esmagadora maioria da nossa população, porque trabalhadores e reformados e pensionistas constituem a maioria da população do nosso país. Ora, são esses que estão a ver as suas condições a degradarem-se. Portanto, nós precisamos, de facto, de uma alteração das opções que têm vindo a ser tomadas, e que, neste momento, com todo o agravamento que tivemos, com o brutal aumento do custo de vida, com a efetiva redução dos salários e das pensões que significa o fazer face a esta inflação, precisávamos de uma mudança que, de facto, mostrasse que se quer investir nos trabalhadores, nos reformados e pensionistas, na maioria da população do nosso país e no próprio país. Estava a dizer que é preciso ir mais longe em relação aos rendimentos, mas o acordo prevê aumentos inéditos do salário mínimo e um aumento médio dos salários de 5,1% e até vai mais longe do que nunca desde a Troika na questão das indemnizações, embora, enfim, não tão longe quanto desejariam. Não faria sentido dar um voto de confiança ao acordo tendo em conta que existem estas áreas que podem ser positivas? A Ana Carrilho já referiu a questão da caducidade das convenções coletivas e da reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que são condições. Porque assim, nós podemos pôr, o papel aceita tudo, nós podemos pôr o que quisermos num acordo e ele ser assinado. Mas a verdade é que... Se essas condições estivessem lá no acordo, poderia ser possível que todas as outras tivessem efeito, é isso? Exatamente, porque repare, aqueles 5,1% de referencial que se destina ao setor privado. Porque, relativamente à administração pública e ao setor público, o governo não precisa de negociar com ninguém porque tem poder de decisão. Agora, relativamente ao setor privado, se não houver efetivamente negociação da contratação coletiva, como é que se vai atingir sequer aquele referencial de 5,1% que, para nós, para a CGTP, para os trabalhadores, mesmo assim, é baixo, não repõe o poder de compra perdido de forma alguma. Aliás, o que se prevê, as próprias projeções do Governo relativamente à inflação em 2022 e as projeções para 2023, que, em nossa opinião, são projeções que podem até nem corresponder à verdade, mas já atira a inflação
para mais de 11% desde janeiro de 2022 até dezembro de 2023. Ora, um referencial de 5,1% nem sequer repõe o poder de compra. Mas, para além disso, como é que ele vai ser atingido se a contratação coletiva tem esta ferramenta na mão do patronato, que é fazer caducar as convenções e não ser obrigada a que, na negociação, o que é colocado nas alterações à contratação, aos contratos coletivos de trabalho, aos acordos de empresa, aos acordos coletivos de trabalho, seja no sentido do progresso. Porque se não é reposto o princípio do tratamento mais favorável, a verdade é que se podem inscrever na contratação coletiva condições inferiores às da própria lei. Isto é completamente inadmissível. Portanto, o que porque está a não dizer é esse o objetivo da é contratação que coletiva. os aumentos, além de não corresponderem àquilo que é necessidade, também não há garantia de que o acordo, de que os 5,1 previstos no acordo serão cumpridos pelas empresas. É isso que está a dizer. Não sou eu que digo. Olha, a Secretária-Geral da Aresp já disse publicamente que será muito difícil atingirem aquele referencial. E até A a CCP cena também com... disse isso. E até a cena com... e a CCP, a própria CCP, que assinou o acordo. As Portanto, micro e pequenas empresas também, a associação porque, também. de facto, nós precisávamos de alterações a outros níveis. Mesmo o acordo contém um conjunto de medidas de apoio às empresas, que consideramos, muitas delas foram cedências às confederações patronais para conseguir que o acordo fosse assinado por elas, nomeadamente em termos de impostos. Mas o que dizemos é, estas reduções de impostos e benefícios fiscais, mais uma vez, estão dirigidas às maiores empresas, porque são essas que depois têm condições para cumprir os vários requisitos que são obrigatórios. Portanto, continuam a não ser as micro, pequenas e médias empresas que são as que dizem que têm mais dificuldade em aumentar salários, ainda que o peso dos salários nos custos das empresas seja em média de 17%. Portanto, não é isso que inviabiliza uma empresa, não é isso que condena uma empresa à insolvência ou à falência, não é o aumento dos salários, são outras despesas obrigatórias que as empresas têm e muitas delas são causadas também, tal como em relação aos trabalhadores e às suas famílias, pelos grandes grupos económicos e grandes empresas que, fornecendo os serviços às pequenas, as esmagam com o preço desses serviços, e veja-se na energia, nos combustíveis, nas comunicações, nos seguros. Nós sabemos bem que o peso maior de custos das empresas são os chamados custos de contexto. Portanto, não é o aumento dos salários e o que dizemos é qualquer empresa tem que ter condições para pagar salários dignos aos seus trabalhadores e garantir aquilo que a nossa Constituição consagra, que a nossa legislação refere e que os contratos coletivos têm também que garantir, que é salários dignos, valorização das carreiras e das profissões, garantia de condições de trabalho que, de facto, permitam que os trabalhadores tenham ambientes de trabalho saudáveis com horários, redução do horário de trabalho, por exemplo, e horários regulados, permitindo a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, permitindo que os trabalhadores tenham vida para além do trabalho. Isto é o que, para a CGTP, são condições. Estas são condições essenciais para nós subscrevermos acordos. Portanto, essas condições progresso. não estavam previstas, não estavam, na vossa opinião, neste acordo. E não sei se podemos concluir que, no entender da CGTP, este acordo pouco ou nada tem de positivo para os trabalhadores, é isso? Sem dúvida alguma. Pouco ou nada. Entretanto, o Governo falou há pouco na questão da conciliação da vida familiar e profissional e pessoal, e o Governo já prepara-se para apresentar na concertação as propostas para a semana de 4 dias. A Ministra Ana Mendes Godinho já também garantiu que não haverá perdas salariais. Portanto, os projetos piloto é suposto começarem no próximo ano. Desta forma, seria aceitável para a CGTP a semana de 4 dias ou acha que ela, na prática, não vai ser possível? Olha, a redução do tempo de trabalho e a organização do tempo de trabalho são questões de uma importância enormíssima para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para as suas famílias. E são também reflexo dos avanços que a própria sociedade
vai tendo, com a evolução da ciência e da técnica, com outros meios para funcionarmos, para produzirmos, para garantirmos aquilo que é necessário para que o mundo funcione. E para a CGTP, a questão da redução do horário de trabalho, de há muito, que é, desde sempre, que é uma das nossas prioridades, porque, de facto, os trabalhadores têm horários, em Portugal, os trabalhadores têm horários longos e desregulados. Temos a média de tempo de trabalho semanal das mais elevadas da União Europeia, 41 horas e meia de trabalho semanal, e precisamos de alterar esta situação com a maior urgência, até para que haja consequência para os trabalhadores e para as suas famílias daquilo que são os avanços e o aumento de produtividade com menos trabalhadores, com menos tempo. E, por outro lado, também para garantir que há, de facto, este avanço civilizacional. Mas a semana de 4 dias pode ser uma resposta? As 35 horas são a nossa reivindicação, 35 horas de limite máximo do horário de trabalho semanal e sem perda de retribuição, naturalmente. O Governo, não sei se para desviar um bocadinho a atenção das 35 horas, que já existem na administração pública, portanto, era naturalíssimo que fosse esse o caminho também para o setor privado, garantindo também a igualdade de tratamento a todos os trabalhadores no nosso país. Não sei se para desviar, lança esta questão da semana dos 4 dias, que também noutros países da Europa já aparece, em alguns com o aumento do tempo de trabalho diário, noutros com a redução de salário, noutros garantindo, de facto, redução do tempo de trabalho e sem redução do salário. Agora, para a CGTP o que é importante é que haja efetiva redução do horário de trabalho, mas sem que se ultrapasse o limite das 8 horas diárias de trabalho, porque isso já é muito para os trabalhadores estarem afastados da sua casa, da sua família, da sua vida pessoal, até porque a este tempo de trabalho nós temos que somar sempre o tempo de refeição, num horário, em qualquer horário, não é? E também o tempo de deslocação, que sabemos bem, onde se concentra a maior parte do emprego, os tempos de deslocação são muito grandes, com a dificuldade de transportes, com trânsito, com tudo isso. Portanto, nós consideramos que uma redução do horário de trabalho não pode significar que um trabalhador, em vez das 8 horas, mais uma, mais 2, que já tem, vamos lá, em média, de tempo afastado da sua vida pessoal, agora ainda tenha, por exemplo, que pôr mais uma e passar a trabalhar 9 horas por dia para... Mas as pessoas podem preferir garantir. Fazer assim e ter um dia livre. Mas em relação às preferências, há capacidade de acordo do trabalhador, como é óbvio. Agora, em termos de objetivo, para a CGTP, esta questão de reduzir o horário para as 35 horas para todos era, de facto, a garantia de que nós tínhamos este avanço civilizacional em termos de organização do tempo de trabalho. Mas não se opõem à semana de 4 dias desde que não haja redução salarial? Nós não nos opomos a nenhuma forma de reduzir o horário de trabalho. O que consideramos é que ela tem que ser discutida com os trabalhadores a quem é aplicada e estes projetos piloto que estão aí para ser iniciados, veremos qual é o resultado e qual é a forma. Como será então essa semana dos 4 dias. Mas o que eu reafirmo, repetindo um pouco o que já disse, o que para nós é fundamental é que não haja aqui aumento da jornada diária de trabalho, porque ela já é pesadíssima. Os trabalhadores, para além do tempo de trabalho, do seu horário de trabalho normal, ainda estão submetidos a um conjunto de formas de desregulação do horário de trabalho que a lei até permite, e que nós consideramos que tinham que ser alterados e revogados, nomeadamente bancos de horas, adaptabilidades, regimes de trabalhos por turnos, regimes de trabalho noturno, que já estendem o horário de trabalho ou que já o tornam ainda mais penoso. Ora, se nós vamos aqui para dizer que reduzimos o horário de trabalho, criar situações que também são penosas para os trabalhadores, não estamos a garantir aquilo que era necessário. Portanto, ou seja, uma que... possibilidade de o trabalhador organizar o seu tempo, a sua vida, para além do horário de trabalho que tem que cumprir e a que está obrigado pela sua relação de trabalho. Portanto, aquilo que nos está a dizer é que a semana de 4 dias, cumprindo essa questão das 35 horas, não é execuível.
porque ela implica sempre fazer mais do que 8 horas por dia. Podem ser 32 horas, não nos opomos. Pronto. Isso, se calhar as empresas não estão Mas sabe nem que disponíveis. está mais do que comprovado que um trabalhador que tenha uma organização de tempo de trabalho que lhe permita ter vida para além do trabalho, que permita a vida pessoal, acompanhar a família, estar com a família. Nomeadamente, nós temos os jovens com este problema. Porque, vamos lá, quem tem crianças pequenas, em princípio, não é obrigatório, mas principalmente serão os jovens, que já de si têm emprego com um vínculo precário, já têm salários baixos e que ainda por cima têm horários longos e desregulados. Ora, para estarem com os filhos, principalmente quando são pequenos, como é que depois isto se concilia tudo? Precisamos que haja uma jornada de trabalho diária, porque os filhos têm que ficar numa creche, ou têm que ficar com alguém, precisam de acompanhamento a partir de certa hora, precisam ter tempo para estar com os pais. Como é que isso depois se coaduna com, por exemplo, o aumento da jornada de trabalho diária? É difícil. Portanto, por isso é que para a CGTP a questão das 35 horas é a que garante, de facto, este equilíbrio que precisamos de conseguir ter, e também era mais passível de ser aplicado num conjunto muito maior de empresas, porque o que nós já estamos a ver é que quando se fala desta coisa da semana dos 4 dias, isto é dirigido para setor A, para setor B, para tipos de Sim, profissões. não é transversal, não é? Não é transversal. Ora, nós precisamos de uma medida de redução do horário de trabalho que seja para todos, que garanta a todos, não só a alguns. Portanto, consideramos que a nossa reivindicação é que tem maiores condições e melhores condições para ser aplicada e para garantir aquilo que é necessário sem desigualdades e sem desequilíbrios. O Orçamento de Estado tem um conjunto de medidas, como a atualização dos escalões de IRS, o aumento do indexante dos apoios sociais, entre outras medidas, isto para responder à subida da inflação. Para a CGTP não são suficientes. Este Orçamento do Estado... Onde podia-se ir mais longe? Havia margem para ir mais longe e em que áreas? Este Orçamento do Estado vem aprofundar ainda mais as opções que já vinham a ser tomadas. E esta questão do Governo colocar como máximo das suas prioridades a redução do déficit e da dívida, chamadas contas certas, o que vem, mais uma vez, significar é que não se investe naquilo que se devia investir. E estou a falar da valorização dos trabalhadores da administração pública, que é uma situação perfeitamente inadmissível, que estes trabalhadores, mais uma vez, estejam confrontados com ainda maior perda do seu poder de compra e dos seus salários reais, que continuam a reduzir, quando, inclusive, o próprio Governo propagandeia que é preciso atrair e fixar os trabalhadores, nomeadamente os mais qualificados na administração pública, para garantir que nós temos condições para que os serviços públicos cumpram os seus objetivos e o seu papel de responder às necessidades de toda a população, seja na saúde, na educação, na proteção social, na justiça, na cultura, na habitação. A verdade é que o que vemos é, em relação aos trabalhadores da administração pública e ao investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, continua este orçamento a não dar estas garantias. Portanto, há ali algumas medidas que até poderão, e uma das questões que nós colocamos é, conjugando isto com o acordo que foi assinado na concertação social, é que estas medidas relativamente, por exemplo, ao IRS, que aliviam um pouco a carga fiscal dos trabalhadores, número 1, podiam ter sido tomadas pelo Governo e são medidas que a CGTP há muito reivindica, porque sempre consideramos que era preciso haver um maior equilíbrio em termos fiscais relativamente àquilo que são os encargos para os trabalhadores e para o capital. Mas, por outro lado, também acabam por ser mais um favorecimento às empresas, porque compensam um pouco, não totalmente, aquilo que não é colocado no tal acordo para o aumento dos salários. Ou seja, querem dar às empresas, no fundo, permitindo-lhes que não aumentem os salários, nem sequer ao nível da inflação
que se prevê que exista nestes 2 anos. Portanto, há aqui um desequilíbrio que se mantém e, para além disso, relativamente às empresas, há um conjunto de benefícios e de reduções e de isenções e facilidades, umas que se mantêm, outras que são colocadas de novo, que, para nós, não deviam ser dirigidas. Mas Se a existir, deviam ser dirigidas. Na sua perspectiva, o orçamento tende mais para o lado das empresas do que para o lado dos trabalhadores e dos pensionistas, é isso? Vamos lá ver. Os pensionistas estão a ter o maior ataque às suas pensões que se podia imaginar, porque defrauda aquilo que era uma expectativa perfeitamente normal de qualquer pensionista, com a inflação ao nível que está, com uma fórmula legal de calcular o aumento das pensões, que foi aplicada sempre enquanto, desde que foi criada, foi sempre aplicada enquanto o aumento das pensões era zero ou pouco, e que agora se altera, porque a inflação foi demasiado grande. Não pode ser. Os pensionistas tinham tido direito a um aumento agora, para já, para responder às suas necessidades de empobrecimento ainda maior. Nós já temos um nível de pensões muito baixo. A maioria dos pensionistas do nosso país tem pensões baixas. E, para além disso, isto tem a ver com o modelo de baixos salários. Porque, assim, as nossas pensões, as nossas mesmo, de nós as três, serão aquilo que os nossos salários possam ser durante o nosso período contributivo. Ora, se os salários são baixos, as pensões são baixas e nós precisamos de inverter também isto para garantir um envelhecimento com dignidade. Mas a verdade é que neste momento os pensionistas precisam de ter condições para aceder aos bens essenciais e não as têm. Esta meia pensão que agora foi adiantada a troco de o valor da pensão em janeiro de 2023 ser muito abaixo daquele que deveria ser com a aplicação da fórmula, é defraudar as expectativas dos reformados e pensionistas e é criar um abaixamento das pensões para o futuro, para o resto das suas vidas, o que é completamente inadmissível e eles têm-se movimentado e muito, rejeitando e protestando e exigindo que de facto isto seja alterado, porque é completamente inaceitável. E mesmo com mesmo algumas medidas que têm estado a ser tomadas pelo Governo e que já disse são insuficientes, considera que há um risco significativo de agravamento da pobreza entre os trabalhadores? Sem dúvida alguma. Aliás, os próprios dados oficiais mostram que aumentou o risco de pobreza, nomeadamente de trabalhadores, no geral, no nosso país, mas de trabalhadores. Nós subimos na percentagem de risco de pobreza na União Europeia. Aliás, como noutras matérias, Portugal está onde não devia estar nas tabelas, digamos assim, dos países da União Europeia. É na precariedade, é nos baixos salários, é no risco de pobreza, é nos horários longos. Pronto, temos um conjunto de matérias em que, de facto, nós precisamos de alterar. Caminhando para a tal coesão que nos é apregoada e anunciada há tantos anos, desde que entramos para a União Europeia, e que nunca mais lá chegamos, por opção dos sucessivos governos, naturalmente. Portanto, nós precisamos de alterar isto. E este risco de empobrecimento é outro aspecto para o qual o governo tinha que ter uma atenção especial. Porque nós temos estes salários baixos, e isto precisa de ser alterado. Nós temos a precariedade, que é também uma forma de baixar os salários, porque sabemos bem que um trabalhador com vínculo precário tem um salário inferior ao do trabalhador com vínculo efetivo. O emprego criado no nosso país, em 2021 e agora já em 2022, 70% é precário. É vínculo precário. E isto significa fragilização da relação de trabalho, da vida daquelas pessoas, mas também salários mais baixos do que deviam ser. Portanto, isto é um modelo que tem que ser alterado. E é isso que a CGTP coloca. Nós não podemos continuar com 1 milhão de trabalhadores com o salário mínimo nacional, com 70% dos trabalhadores a ganharem abaixo dos 1.000 euros. Não podemos, nós temos que alterar isto. Ora, aquilo que está colocado, seja de medidas para fazer face agora a esta situação de aumento dos preços e
de degradação das condições de vida e de trabalho. Seja no acordo que foi assinado e que a CGTP não subscreveu, porque a CGTP só subscreve acordos que constituam efetiva melhoria das condições de vida e de trabalho. E progresso, no sentido do progresso e da justiça social. Não subscrevemos acordos que mantêm ou que reduzem as condições de vida e de trabalho. Quer no orçamento do Estado, quer na política geral do Governo, o que nós verificamos é que não há alteração das opções. O Governo precisa de olhar para o descontentamento, para a revolta, para a luta que se intensifica, quer nas empresas e locais de trabalho, quer a nível dos reformados e pensionistas, quer das populações em geral, porque depois temos aqui também neste pacote a questão dos serviços públicos, e quando falamos de serviços públicos não estamos a falar de uma coisa em abstrato, estamos a falar da vida das pessoas, é a saúde, é a educação, é a proteção social. A maior parte dos nossos desempregados não tem direito a subsídio de desemprego. As várias formas de proteção social são muito baixas no nosso país. Em resumo, como é que classifica este governo de maioria absoluta, que ainda nem sequer tem um ano, com os sinais que já deu, o que é que perspectiva? Eu não tenho uma palavra para classificar. Agora, o que eu posso dizer é que este governo, no fundo, com a maioria absoluta, está a concretizar as opções do Partido Socialista, que durante algum tempo, com um governo minoritário, o Partido Socialista, obrigado a negociar e não querendo negociar tudo com a direita, acabou por haver aqui medidas e avanços e até conquista de alguns direitos, para além da recuperação de rendimentos depois do governo PSD, CDS e da Troika, da recuperação de direitos que tinham sido retirados, mas a verdade é que, mesmo nessa altura, mesmo nesse período em que o Partido Socialista era minoritário, houve matérias em que não quis mexer. Há bocadinho falávamos da questão das indenizações por despedimento. Nas questões da legislação laboral, o Partido Socialista, quando é governo, aproveita sempre as malfeitorias que o PSD e o CDS tinham feito anteriormente, mudando a legislação laboral para pior, desequilibrando ainda mais a relação de trabalho a favor do patronato e fragilizando mais o trabalhador. Veja-se nesta questão das compensações por despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho. O governo do PSD-CDS, no período da Troika, reduziu de 30 dias para 12 as compensações por despedimento e criou, um pouco para compensar isto, o Fundo de Compensação de Trabalho. 1% que as empresas tinham que descontar para garantir que os trabalhadores, em caso de despedimento, tinham mesmo direito a uma compensação. O que é que acontece agora? O Partido Socialista, com uma maioria absoluta, podendo reverter isto e garantir uma indenização justa, ou o mais justa possível, aos trabalhadores que são envolvidos em processos desta natureza, o que é que fez? Aumentou de 12 para 14 a compensação. De 12 para 14. Eu até repito, porque de facto isto é não fazer nada, é manter tudo na mesma. São meia dúzia de euros que os trabalhadores vão ter direito a aumentar a compensação, quando podia ter sido reposto nos 30 dias. Mas o GT considerou relevante porque assinou o acordo. Isso terá que perguntar ao GT. Agora, relativamente a isto, o que fica aqui bem claro é o favorecimento às empresas, porque acaba o desconto para o Fundo de Compensação de Trabalho. Ou seja, é ter os dois lados da moeda. Por um lado, mantêm um valor de indenização baixíssimo, embaratecendo os despedimentos, e por outro, deixam de ter aquela percentagem que tinham que descontar para o Fundo de Compensação de Trabalho. Isabel Camarinha, na manifestação de sábado, e agora aqui também já referiu que a CGTP iria intensificar a luta. A Frente Comum já marcou uma greve da função pública para dia 18 de novembro e perguntamos-lhe se admite que o setor privado se junte a esta greve ou se ainda é cedo para estas formas de lutas e como é que este intensificar da luta, em que é que se vai traduzir? Nós tivemos este mês de mobilização e luta que prosseguiu uma luta que já vinha de trás, como é óbvio. Aliás, em junho tivemos também ações com centenas de lutas dos trabalhadores
que depois desaguaram, digamos assim, numa manifestação nacional no dia 7 de julho. Agora tivemos este mês de mobilização e luta, num momento em que estamos com esta questão do acordo que a CGTP não subscreveu, das medidas insuficientes e desadequadas do Governo relativamente à Mas o que é que situação significa vivemos, intensificar a luta? do Orçamento do Estado, e vai ser votada a legislação laboral. Nós realizamos este mês de mobilização e luta com centenas de ações nos locais de trabalho, nas empresas e serviços, no setor público e no setor privado, e fizemos 2 grandes manifestações no sábado passado, em Lisboa e no Porto, que tiveram a presença de trabalhadores, de reformados e pensionistas, das suas famílias, de norte a sul do país, porque era uma ação nacional com manifestações em Lisboa e no Porto. Naturalmente que agora, face à manutenção das opções, os trabalhadores vão ter que continuar a intensificar. Intensificar logo à partida nos locais de trabalho, porque é diretamente seja, no com confronto... greves. Com greves, com paralisações, com processos reivindicativos Mas não que está em coloquem cima da mesa uma greve a geral neste aprovação momento. das suas reivindicações e a entrega ao patronato e ao governo e a quem administra, digamos assim, a sua empresa, o seu serviço, o seu local de trabalho, e temos, de facto, a administração pública num patamar em que o governo já lhes transmitiu qual é a sua proposta, que dizem que ainda está em negociação, mas que já está plasmada na proposta do Orçamento do Estado. Portanto, é o momento para a administração pública aumentar e reforçar a luta que está Portanto, mas que ainda está não é o momento a ter. de o setor privado fazer uma greve geral. O setor privado também, neste momento, precisa de confrontar as empresas, as associações patronais, com a necessidade de negociar cadernos reivindicativos, a contratação coletiva, caso a caso, nós conseguirmos, de facto, aquilo que não está plasmado no acordo, que é o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, até mesmo, em muitas situações, o que se está a exigir é o aumento imediato, porque aquilo que foram os aumentos de 2022 ou os que não aconteceram fazem com que esses salários estejam completamente degradados e desadequados face ao aumento do custo de vida, mas temos colocadas as reivindicações também para 2023. O que colocamos é que 10% de aumento e 100 euros de aumento mínimo para todos os trabalhadores é fundamental para garantir a valorização efetiva dos salários e também assim o desenvolvimento do país. Portanto, vamos criar as condições para que a luta se intensifique. Não está colocado a ver, no dia 18 de novembro será a greve dos trabalhadores da administração pública, o que não significa que não haja muitos setores e empresas que possam também marcar luta para o dia 18 de novembro. E isso de certeza que vai acontecer. E um dos setores onde as greves têm maior impacto é o dos transportes, nomeadamente porque afetam muitos milhares de trabalhadores, alguns deles com salários muito baixos, com salário mínimo, com contratos precários, e há até quem tenha, digamos, sofrido consequências com não renovação de contratos, ou portanto, a serem penalizados por causa das greves. Pergunto-lhe até que ponto é que estas greves, nomeadamente do setor dos transportes, não têm aqui um comportamento basicamente um bocado corporativo e que não tem em conta os graves prejuízos que causa a tantos outros trabalhadores que não têm meios de defesa. Vamos lá ver, os trabalhadores dos transportes, em geral, sejam públicos ou privados, têm o direito de lutar por melhores condições de vida e de trabalho. E estes trabalhadores, em particular, ou nomeadamente, porque são infelizmente muitos os setores em que isto acontece, têm visto os seus salários degradarem-se imensíssimo. Trabalhadores com enorme responsabilidade
e é isto que nós gostaríamos de transmitir às populações e que os sindicatos que representam os trabalhadores das empresas de transportes normalmente também o fazem às populações, aos outros trabalhadores dos outros setores que naturalmente são afetados por uma greve de uma empresa de transportes, naturalmente, porque os trabalhadores precisam de utilizar os transportes. Exato, os principais prejudicados acabam por ser mesmo os trabalhadores, porque as empresas não sofrem nada, até ganham. A greve é um direito que os trabalhadores têm e estes trabalhadores têm visto, de facto, uma degradação enorme das suas condições de vida e de trabalho, pelos salários, pela precariedade, pelos horários, e só em último caso é que utilizam esta arma que os trabalhadores têm, que é a greve. Só em último caso. Agora, o que não pode acontecer, porque isso é limitar o direito de greve destes trabalhadores, é que outras empresas aproveitem o facto de os seus trabalhadores terem chegado atrasados ou não terem podido ir trabalhar ou, por motivo da greve dos trabalhadores dos transportes, os penalizem por isso. Isso é que não é aceitável. E é isto que nós também colocamos, em cada empresa, em cada local de trabalho, os trabalhadores precisam de se unir e organizar, sindicalizar nos sindicatos da CGTP, garantir a defesa dos seus direitos e interesses, e esse também é um deles. Ou seja, um trabalhador de um setor qualquer, que não dos transportes, não pode ser penalizado por ter havido greve dos transportes e não ter tido transporte para ir trabalhar. Não pode. E isto é também garantir o direito de greve a todos, porque o direito de greve é para todos os trabalhadores. Portanto, mas, repito, os trabalhadores das empresas de transportes só utilizam a greve como, nós costumamos dizer, a greve é uma forma de luta mais elevada que temos para garantir que, de facto, as empresas, os serviços, o governo veem que os trabalhadores estão unidos e que exigem melhorar as suas condições de vida e de trabalho. Mas não será a altura dos próprios sindicatos pensarem em fórmulas alternativas de captar e também proteger estes trabalhadores em situações mais precárias e também os jovens? É o que se faz. E como é que se faz? Isso é o que se faz. Os sindicatos, antes de avançarem para a greve, utilizam um conjunto de formas de luta e de tentativa de negociação, da contratação coletiva, dos cadernos reivindicativos. Ora, quando isso atinge um ponto em que já se percebeu que, da parte de quem administra as empresas, não há vontade de dialogar e de garantir a melhoria das condições de vida e de trabalho, só nesse momento é que os trabalhadores utilizam a arma da greve. Mas não sente que há, de certa forma, uma falta de identificação entre os jovens e os precários e essas formas de luta e as formas como o movimento sindical tradicional se movimenta? Vamos lá ver. Naturalmente que a precariedade é uma forma de tentar submeter os trabalhadores, não deixando que eles se organizem e lutem. Mas o que nós assistimos, e as manifestações de sábado mostram bem isso, é uma participação enorme de jovens nas nossas ações de luta. Eu, como sabem, vou a muitas iniciativas, ações, greves, paralisações, plenários, por esse país fora e em todos os setores. E o que temos verificado é uma presença de jovens, seja na greve, no piquete de greve à porta da empresa, seja no plenário, seja na ação de luta que foi decidida em conjunto pelos trabalhadores daquela empresa, daquele serviço, uma presença muito grande de jovens. Portanto, a CGTP é uma central sindical renovada, com muitos jovens, os sindicatos têm... Muitos jovens. Nós temos tido a sindicalização de milhares de jovens nos nossos sindicatos. Mas consegue... Os jovens sentem que estão a ser maltratados. Os nossos jovens só não se sindicalizam mais porque imigram, porque para terem condições de vida, para poderem organizar a sua vida independente, para terem um posto de trabalho efetivo, para terem um posto de trabalho com um salário digno, para terem uma carreira profissional, têm que procurar noutro país porque no nosso não encontram. Portanto, na sua perspectiva, não há um problema das centrais sindicais e dos sindicatos em particular atraírem os jovens e os precários? Não, há um problema, de facto, de condições de trabalho, de modelo do trabalho no nosso país, de desvalorização do trabalho que cria esta situação. Dizia-lhe há pouco, 70% dos empregos criados têm vínculo precário. Mas consegue... Um trabalhador com vínculo precário tem
uma arma apontada muitas vezes, se sindicalizar, com o patrão a dizer, és do sindicato, então não te renova o contrato. Então, se calhar, os sindicatos têm que arranjar outras fórmulas de proteger... Os trabalhadores com vínculo precário sabem bem como é que se organizam nos sindicatos. Porque, para já, nenhum trabalhador tem que dizer ao patrão se é sindicalizado, ainda que nós consideremos e afirmamos-lo que os trabalhadores, se sindicalizarem e descontarem a cota diretamente no salário, é uma forma também das empresas perceberem que aqueles trabalhadores estão organizados, estão sindicalizados, estão informados, têm o apoio dos sindicatos para defender os seus direitos e se podem unir no sentido de lutar para exigir melhores condições. Mas nenhum trabalhador é obrigado a transmitir ao patrão que é sindicalizado e os trabalhadores sabem disso. Isabel, e nós temos milhares de trabalhadores com vínculo há um problema precário identificado de crise no movimento sindical tradicional. O que está a dizer é que não sente essa situação? Não há um modelo no movimento sindical, não há uma crise no movimento sindical tradicional. É um modelo de emprego que dificulta também, desse ponto de vista, a ação dos sindicatos. Para além, já não falo sequer das tentativas de limitação da atividade sindical que as empresas utilizam para tentar impedir os sindicatos de entrarem nos locais de trabalho, para tentar impedir que contactem com os trabalhadores, que os sindicalizem, que façam plenários. Portanto, o problema não está no movimento sindical, está no contexto. O movimento sindical, naturalmente, tem que se adaptar às novas realidades, por exemplo, os trabalhadores que aumentaram em teletrabalho. Temos que encontrar formas de contacto com esses trabalhadores, muito utilizando também as ferramentas digitais, mas mantendo o contacto direto, porque por mais que se utilizem, e nos sindicatos da CGTP, nas nossas estruturas, na própria CGTP, tentamos utilizar ao máximo os meios todos que temos para o contacto com os trabalhadores, para a sua organização, sindicalização e para que eles se juntem, se unam e exijam aquilo que é seu por direito. Uma vida digna, melhores condições de vida e de trabalho. Agora, nada substitui o contacto direto, a reunião em que os trabalhadores que são da mesma empresa, que são do mesmo setor, que são do mesmo local de trabalho, estão juntos e juntos decidem que reivindicações apresentar, ainda nesta área, por que é que vão lutar e como é que vão lutar. Deixe-me só perguntar aqui mais uma coisa. O Chega acabou de anunciar a criação de um sindicato e eu pergunto-lhe se teme que haja uma transferência dos trabalhadores ou de alguns trabalhadores para estes movimentos mais populistas e se de certa forma esta criação destes sindicatos são um sinal de que o movimento sindical tradicional não está a conseguir chegar a todos. Eu acho que isto se limita a cumprir um objetivo de tentar capitalizar o descontentamento e a necessidade que os trabalhadores têm, de uma maneira geral, de alteração das suas condições de vida e de trabalho, melhoria das suas condições de vida e de trabalho. Isto, o próprio líder deste partido o diz, é uma central sindical de direita. As políticas de direita o que têm feito no nosso país é agravar a situação, é piorar as condições de vida e de trabalho, é tirar direitos aos trabalhadores, é reduzir os serviços públicos e as funções sociais do Estado. E é esse o objetivo do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, é reduzir, nomeadamente, o papel que o Estado tem que ter na garantia das necessidades das populações no nosso país. Até incumprindo o que está na nossa Constituição e tem esse objetivo muito claro. Portanto, não vê isto como uma ameaça à CGTP ou aos sindicatos mais tradicionais? Os trabalhadores terão que ver quem é que de facto defende os seus direitos e interesses. E os seus direitos e interesses têm a ver com a valorização do trabalho dos trabalhadores, com a alteração deste modelo de baixos salários, precariedade, horários longos e desregulados, e exige do Estado o cumprimento do seu papel, daquilo que está definido para o Estado, inclusive é na nossa Constituição, de garantia dos serviços públicos, de investimento público, de melhorar também as condições de vida e de trabalho e de garantir a igualdade que
cada vez é menor no nosso país, porque as desigualdades, o que tem acontecido é que têm aumentado. Portanto, os sindicatos da CGTP garantem aos trabalhadores que, e fizemos agora 52 anos da fundação da CGTP, o que garantem aos trabalhadores é que continuarão sempre neste caminho de defesa intransigente dos direitos e interesses dos trabalhadores, numa perspectiva de desenvolvimento do nosso país, um país soberano, com progresso, com justiça social. E os trabalhadores sabem que contam com a CGTP, como se viu na participação nas manifestações de sábado, como se vê na participação nas greves, nas paralisações, nas ações de luta nos plenários, e como vamos aumentar, certamente, porque a situação, o que estamos a verificar é que poderá piorar. Portanto, vamos ter que intensificar e organizar os trabalhadores no sentido de exigirem aquilo que é seu por direito. Tenho só uma última pergunta e que tem a ver com toda esta conversa que nós temos estado aqui a fazer desde há cerca de meia hora. Como é que todas estas questões têm estado a ser tratadas a nível interno? Porque há as tendências minoritárias, nomeadamente a socialista e bloquista, que se queixam que as suas propostas nem sequer são aceitas para discussão, nomeadamente no Conselho Nacional, quanto mais votadas. E recentemente, até a pretexto da posição da CGTP em relação à invasão russa da Ucrânia, acabaram por fazer um manifesto público. Todas estas questões acabam por, de alguma forma, tirar força à ação da central, à unidade orgânica que se deseja para a central? A CGTP é uma central sindical unitária, desde a sua fundação, que teve a participação de comunistas, socialistas, católicos e muita gente sem qualquer filiação partidária, e é uma central sindical que preserva esta unidade em torno de objetivos. Ora, o que eu posso dizer sobre isto é que, naturalmente, que houve sempre, desde a fundação, houve sempre matérias em que as opiniões não são unânimes. Sempre houve. Eventualmente, posso dizer, não tenho uma bola de cristal, mas posso dizer que continuará a acontecer, a haver matérias em que as nossas opiniões não são unânimes. Agora, sobre isto de que estivemos aqui hoje a falar, sobre a situação que os trabalhadores, reformados e pensionistas vivem no nosso país, sobre a necessidade de mudança deste modelo que temos e que eu já referi, não vou voltar a repetir, sobre a necessidade de organizar os trabalhadores, de os sindicalizar, de os unir e mobilizar para lutarem por aquilo a que têm direito, há uma unanimidade total. E isso é bem visível na participação de todos, das várias sensibilidades que estão presentes na CGTP. E a CGTP, quando se dirige aos trabalhadores, não se dirige aos trabalhadores que votaram no partido A, B, C ou D, dirige-se a todos os trabalhadores. E é na defesa dos seus direitos e interesses de todos que nós temos a nossa ação e a nossa intervenção. E todos participaram neste mês de mobilização e luta, nestas manifestações que realizámos no sábado em Lisboa e no Porto. Em relação à guerra da Ucrânia, o que aconteceu foi uma tomada de posição de 8 sindicatos, que são uns filiados, outros não, na CGTP, mas que fazem parte do nosso movimento sindical unitário, que consideraram que as posições que a CGTP foi tomando, desde a primeira hora, de condenação da intervenção russa na Ucrânia, inclusive, até estranhámos, em termos dos órgãos, quando apreciámos a situação, estranhámos ter havido aquela tomada de posição pública, porque isto foi em julho e a CGTP, no seu Conselho Nacional de maio, tinha aprovado uma posição sobre toda a situação internacional, porque a CGTP, quando analisa a situação, não analisa apenas a guerra na Ucrânia, analisa a situação em termos globais. O nosso compromisso do ponto de vista da solidariedade internacional é precisamente apoiar a luta de todos os povos do mundo, dos trabalhadores e dos povos em todo o mundo, e somos contra a guerra, seja ela na Ucrânia ou seja ela em qualquer outro ponto do mundo, e sabemos bem que, infelizmente, a guerra da Ucrânia não é a única. E também não podemos deixar de parte uma análise sobre o que levou a que esta situação acontecesse. Portanto, até estranhámos, em termos da apreciação que os órgãos fizeram,
haver esta tomada de posição de 8 sindicatos, como se a CGTP não tivesse tomado posição contra esta evolução muito negativa, perigosa e que está a ter consequências dramáticas para o povo ucraniano, mas também para todos os povos da Europa, porque depois as sanções e tudo o que lhes vem associado, estamos a ver as consequências que estão a ter, e foi essa a nossa posição de condenação e de exigência de que se encontrem, de facto, formas de diálogo que cessem estas guerras, esta e as outras, e que garantam uma Europa e um mundo de paz, de segurança, porque isso é fundamental para todos, para a vida de todos no nosso mundo, e infelizmente a situação tem tido, os agravamentos têm tido, e não se está a caminhar neste sentido que devia caminhar-se, de parar esta guerra e de encontrar soluções pacíficas. Vamos continuar, como sempre o fizemos, a participar e a ser organizadores de também aí, neste plano, ações que exijam o diálogo, o cumprimento do direito internacional, do que é estabelecido na Carta da ONU e exigir que, de facto, haja uma solução que garanta a continuidade do nosso mundo, porque isto é uma situação com grandes perigos. Bom, e nós já mais que chegamos ao fim do nosso tempo, na Hora da Verdade. Obrigada, Isabel Camarinha. Obrigada Voltaremos também. na próxima semana com um novo convidado.